Aí a movimentação nossa movimentação e nossa indignação, com a nossa também busca aí pela justiça e automaticamente também buscando o aprimoramento da utilização do equipamento, já que houve aí uma falha absurda, né, de quem estava dentro de campo e quem estava na sala dos equipamentos, com a tecnologia à sua disposição. Mas nós ontem, dentro do prazo e tempestivamente, impetramos, através do nosso departamento jurídico, uma ação, né, no STJD, buscando aí, primeiro, a gente ter acesso ao áudio, né, que deve ter acontecido entre o árbitro de campo e os árbitros de vídeo, o que é que eles conversaram naquele momento, se é que conversaram. A gente precisa desse elemento aí de prova para entender exatamente até onde está o nosso direito, né? E, ao mesmo tempo, também pedimos a anulação da partida, baseada aí nos argumentos do nosso departamento jurídico. Eu não queria aqui exatamente dizer os detalhes que foram utilizados na peça, porque isso é uma coisa que eu prefiro que o Jamilson, que é o nosso diretor jurídico, através da imprensa, possa trocar essa experiência, né, do que ele vislumbrou, de obter, de garantir os nossos direitos. Então, nós estamos aí realmente nos mexendo aí para evitar aí que outros erros ocorram, né, e ver se a gente consegue reparar, né, o erro que foi cometido no último jogo. A gente tem aí em torno de 7 a 8 jogos em que o Ceará foi prejudicado, tá? 7 a 8 jogos que o Ceará foi prejudicado. E até a partida anterior ao jogo do Fortaleza, eu estava silente com relação à questão de arbitragem e em relação também ao VAR. Estava silente, mas após o jogo do Fortaleza, com aquele erro absurdo que teve, né, que o VAR, em vez de corrigir, foi piorar a situação. Quer dizer, em vez de dizer que não foi falta, ele diz assim, foi pênalti. Quer dizer, nem foi falta e muito menos pênalti. Porque se tivesse sido falta, seria fora da área. Então, a partir dali, eu já comecei a me preocupar um pouco com a utilização dessa tecnologia, que ela estava vindo era para confundir, ela estava trazendo, ela estava piorando o processo decisório da arbitragem e não resolvendo os problemas. Então, naquele primeiro momento, eu me lembro que após o jogo eu fui falar para a imprensa dessa preocupação, fazer essa crítica, né? E novamente acontece depois no jogo contra o São Paulo, em que houve um pênalti que eu diria que 100% de quem viu o lance viu que foi pênalti, não precisava nem consultar o VAR, e somente o árbitro de campo e os árbitros de vídeo não viram esse absurdo, né, e deixaram passar a coisa. Então, criou uma interrogação muito grande, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Né? E é isso que nós queremos entender. E só vamos conseguir entender isso se nós tivermos acesso ao áudio. Né? Não é assim que acontece quando um avião cai, você não vai ouvir os áudios, né? Ver a caixa preta, o que é que aconteceu? Quem cometeu o erro? Foi o piloto? Foi a máquina? Você tem que ir à caixa preta. Nós precisamos ir à caixa preta do VAR. Ver onde é que está o erro. Se foi o árbitro de campo, se foi o árbitro que estava no vídeo, se foram os dois, né? Para até evitar que continue esse processo decisório prejudicando não só o Ceará, mas outros clubes no Brasil. Então, eu queria, inclusive, o apoio, né? Eu tenho que dizer assim, apoio da Federação Cearense de Futebol, importantíssimo, que é a liderança maior aqui do estado do Ceará, né, para que ela tivesse conosco nesse pleito e realmente garantisse que a gente tivesse acesso a isso. Estamos recorrendo ao STJD, queremos o apoio, inclusive, de outros clubes Brasil afora, para a gente conseguir ter uma arbitragem justa, já que nós temos um equipamento, que é o VAR, que é caro, que nós estamos pagando, que ela garanta, pelo menos para esses erros assim, grotescos, né,
capitais, né, sejam evitados. Então, essas são as medidas que nós estamos tomando. Confiar um pouco aí também, né, nas boas intenções, na boa intenção da comissão de arbitragem de liberar esse vídeo ou esse áudio, independentemente da decisão do STJD. Eu acho que isso aí seria algo positivo pela transparência, mas caso não seja fornecido, né, conseguir aí, através da Justiça Desportiva, esse acesso, porque eu acho que será pedagógico, dará transparência e mostrará a seriedade que o futebol brasileiro merece, né? Então, é isso. Com relação a esse assunto, eu vou encerrar aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente responde. Tem outro assunto que eu também quero comunicar a vocês, tá? Que diz respeito mais a futebol em si, né? E não problemas, né, de conflito entre clubes e comissão de arbitragem. Boa tarde, presidente. Apesar de você não querer dizer o detalhe da questão que os levou ao STJD, a gente sabe que para anulação de uma partida, que é isso que o Ceará está pedindo, né, o erro tem que ter sido de direito e não de fato. Uhum. Então, vocês encontraram algo que demonstrou um erro de direito na partida? O primeiro direito que o Ceará tinha é que o VAR tivesse interferido no lance. O VAR está lá para isso, né? Ali houve eu não sei exatamente qual é o termo jurídico que usa, né? Manifesto, alguma coisa assim. Chance manifesto de gol que existia. O VAR obrigatoriamente tinha que entrar em cena. Obrigatoriamente. Se ele não entrou, a nosso ver, houve um erro de direito. A nosso ver. Eu tô dizendo isso aqui até de forma para dar uma resposta, mas eu precisaria que o Jamilson viesse aqui também, talvez amanhã, viu, Bruno? Sexta-feira o Jamilson viesse aqui para conversar mais com vocês sobre os detalhes. Ele examinou o caso do Botafogo lá, é diferente, tá? E a gente tem que instigar mesmo a jurisprudência para que a gente possa proteger o futebol, né? Proteger o futebol. Então é isso. Não houve. E se houve a intervenção do VAR, nós queremos ouvir o que foi que aconteceu. Porque o absurdo também seria assim, no mérito, realmente, eles estiverem todos errados na opinião com relação ao lance. Aí seria um problema grande de falta de capacitação da arbitragem. O Ceará toma a iniciativa, presidente, de ir atrás, correr atrás das explicações, de ouvir o que realmente foi falado entre o VAR e o árbitro pernambucano, mas o Gaciba, né, o Leonardo Gaciba, esteve num programa de televisão na segunda-feira e, ao ser abordado pela temática, falou que ouviu os áudios e, naquele momento, falou que tanto o árbitro quanto o VAR entenderam que não houve pênalti. Né? Essa teria sido a decisão. Uhum. Como é que o Ceará, como é que você, como presidente do clube, entende essa resposta do Gaciba? Não, primeiro, já que ele disponibilizou para um programa de televisão o áudio de outros jogos, eu acho que ele deveria disponibilizar o áudio do jogo do Ceará, São Paulo e Ceará, para o clube Ceará que está pleiteando ou para o STJD. Se vai para um programa de televisão, para a Justiça Desportiva, não há nem o que se argumentar, né? E, claro, ele colocou duas situações em que o VAR resolveu o problema, mas não colocou nenhuma situação em que o VAR não resolveu o problema. E digo dois casos com o Ceará. Ceará e Fortaleza, o VAR conseguiu transformar uma jogada num problema maior do que já tinha sido ocasionado pelo árbitro. Quer dizer, era uma falta fora da área, que nem falta foi, o VAR disse que foi pênalti. Então, o VAR não foi falta, o árbitro errou. O VAR chegou e disse, não, foi pênalti. Quer dizer, o VAR conseguiu piorar o erro, né? O erro ficou capital, que foi gol de pênalti. E agora, no jogo com o Santos, também houve um erro, claro. Se o VAR intercedeu, se realmente intercedeu, está provado que o VAR, outra vez, né, contra o São Paulo, criou um problema. Porque não marcou um pênalti claríssimo. Então, nós precisamos entender o que é que está acontecendo com isso, e só vamos entender isso se nós tivermos acesso aos áudios.
Ora, áudio que o VAR corrigiu, tudo bem. E os que ele não corrigiu? Né? Então, assim, até ele colocou lá que só teve 10 erros em todas as rodadas. Só com o Ceará foram 8. Então, quer dizer, o mais prejudicado foi o Ceará. Foram 8 com o Ceará e 2 com os restantes, com os demais clubes. Né? E nós temos aí um vídeo, fizemos uma montagem e mostramos. Né? 8 erros. Vamos dizer que tenha 1 ou 2 ali que sejam interpretativos. Os demais não tem interpretação. É só você ver a imagem. É raro contra o Ceará. Presidente, o Ceará tinha conhecimento, presidente, que esse mesmo árbitro que apitou o jogo contra o São Paulo, ele já havia sido punido pela Federação Pernambucana, em uma outra ocasião, foi punido, inclusive deixou de apitar por um tempo, e o Ceará vai buscar algum tipo de punição para esse árbitro, né, que me parece já está até escalado para apitar já no final de semana, presidente. Não tinha conhecimento se ele tinha sido punido pela Federação Pernambucana antes. Isso aí cabe à comissão de arbitragem, ela está aí para isso, para selecionar bem os seus profissionais, né? Escalar bem os seus profissionais. E realmente é um absurdo. Depois de um fato que eu diria, estava falando, eu acho que assim, existe uma comoção nacional em relação ao erro grotesco no jogo São Paulo e Ceará. E o árbitro, que foi o pivô dessa tragédia, é escalado para um outro jogo importante, que é Grêmio e Atlético Paranaense. Aí, meu amigo, é difícil, né, explicar isso. Inexplicável. Assim, não sei realmente onde estão com a cabeça. Pelo amor de Deus. Preocupante. Ô, presidente, boa tarde. Robson, eu queria te perguntar sobre a questão daquele jogo contra a Chapecoense, que você terminou o jogo, você foi lá para a zona da imprensa e pediu o apoio da torcida, né? A torcida te deu a resposta, havia até aquela possibilidade de vender o jogo, né? Houve oferecimento. Ela te deu essa resposta? Primeira pergunta, mas pode responder, presidente. Não, é uma das pautas que eu vinha para cá e você só levantou a bola. Mas eu já ia cortar, que é agradecer, parabenizar a torcida do Ceará pelo comprometimento com o clube, com a campanha do clube para esse jogo Ceará e Flamengo, um jogo que não tem promoção, pelo contrário, os preços estão até mais majorados do que normalmente, e os ingressos estão praticamente esgotados. Então, demonstra aí a força do time do povo, né, nosso Ceará, e a gente vai ter casa cheia, e isso é fundamental daqui em diante. O torcedor tem que realmente se engajar, porque está vendo aí como é difícil se manter na Série A, como é difícil 3 pontos, como é difícil 1 ponto. Cada ponto é muito difícil, né? Então, nós vamos precisar da força da torcida para poder a gente conseguir superar, né, todos esses desafios. Tem gente, às vezes, contra tudo e contra todos. Para ir contra tudo e contra todos, nós temos que ter o apoio da torcida, né, do nosso lado, nos apoiando para enfrentar e até conseguir superar coisas como essa, de erro de arbitragem, que prejudica no decorrer do jogo. A gente tem que ir em casa garantir a nossa pontuação. Presidente, em relação ao discurso dos jogadores, né, quando perguntado sobre essa questão do VAR, do que o Ceará foi prejudicado, ontem veio o Matheus, hoje veio o Valdo, falaram um pouco desse assunto, mas passaram mais para a diretoria, né? No caso, você e toda a tua diretoria. O Henderson também, acredito que reclamou, claro, esbravejou no final do jogo, mas pense assim também. Como é que se faz nesse momento para isso não continuar na cabeça do grupo, isso não entrar? Como é que blinda o grupo? É com a diretoria mesmo que se resolve isso, presidente? Esse assunto, para eles têm que esquecer. Esse assunto aí está passado, né? Isso é um problema para a gente resolver aqui, para os diretores resolver, para o presidente resolver. Porque eles têm que focar no jogo de domingo. O jogo contra o São Paulo, para eles, o que tinha que acontecer já aconteceu, né? Então, vamos focar no jogo domingo, eles têm que estar preocupados com isso, não pode se estressar com isso, não pode envolver o emocional deles com isso, não podem ficar dividindo a atenção dele do jogo do Flamengo com o jogo que passou. Então, deixa com a gente isso aí, nós vamos entrar e vamos ainda nos apegar a esse jogo ainda do São Paulo por uma questão, até para garantir um pouco, nos dar um pouco de segurança jurídica daqui para frente, né?
Nós precisamos. Um clube do Nordeste. Subimos para a Série A ano passado, um esforço gigante administrativo, financeiro, né? De construir um clube sério, um clube honesto, um clube responsável. Né? Então, nos manter na Série A é essencial. Nós não queremos ser privilegiados em nada, nunca fomos. Em nenhum momento da história o Ceará foi assim, privilegiado, não participamos de Clube dos 13, não fomos convidados para nada. Né? Mas conquistamos um direito de estar na Série A. Então, agora a gente só precisa só um pouco de respeito, de atenção, de justiça. É isso que a gente quer, segurança jurídica. Só garantir os nossos direitos, não queremos mais nada além disso. Né? Então, nós estamos fazendo esse esforço grande, administrativo, gerencial, né? Mudando a lógica do futebol, tentando inverter os valores, com conceitos que para muitos são coisas, né, que querem o malandro no futebol, que querem o esperto do futebol. Nós estamos querendo inverter isso aqui, as pessoas sérias, honestas, responsáveis, né, que têm seriedade com o que fazem. Aí você ainda tem que para se estabelecer, superar algumas injustiças. Então, nosso objetivo aqui é evitar que outras ocorram. Presidente, foi divulgado essa semana que o senhor estaria junto com o presidente de Fortaleza, Marcelo Paes, na CBF, na quinta-feira, no caso amanhã. Em segundo momento, foi falado que quem vai é o vice-presidente, o Raimundo Pinheiro. Eu queria saber se essa reunião está confirmada, juntamente com o presidente da Federação, Mauro Carmélio, e se o teor dessa conversa também já passa por a apresentação do pedido de anulação e tudo mais. Essa conversa apenas localmente, né, reiterar, tudo isso está sendo dito, apontado, está sendo discutido, né? O negócio foi tão absurdo que eu não me lembro assim, de um lance, de um jogo ter uma repercussão tão grande e tão prolongada como essa. Né? Essa coisa está rodando, ao ponto do bem amigo chamar o chefe da comissão de arbitragem, colocar ele na mesa, passar o lance, perguntar para todo mundo disse que foi muito pênalti. Não foi pênalti, não. Foi muito pênalti. E, claro, o chefe da comissão da arbitragem ficou constrangido e disse, não, eu respeito a opinião de vocês. Mas é lógico que ele sabe que foi pênalti. Né? Todo mundo sabe que foi pênalti. Uma criança sabe que foi pênalti. Então, gerou essa repercussão por ter sido muito pênalti. Imaginemos que fosse o inverso. O nosso atacante fosse para fazer o gol e desse aquele pulo, né? Aquele ali, como se estivesse lutando com o cara em cima do goleiro. Ele teria marcado o gol do nosso atacante ou teria dado falta do nosso atacante no goleiro? Com certeza teria dado falta do nosso atacante do goleiro. Então, se o goleiro fez com o nosso atacante, foi falta do goleiro do nosso atacante, dentro da área, é pênalti. Não tem o que discutir. É simples, rapaz. Não há muito que a gente... Não precisa fazer um esforço muito grande, não há dúvidas. Não há dúvidas. Ô, Robson, boa tarde. Já vi, inclusive, uma entrevista sua, falando que você era meio que contra hoje o VAR devido a essas circunstâncias, né? Claro, dessa forma aplicada de uma maneira errada, como está sendo em alguns pontos, em algumas circunstâncias do Campeonato Brasileiro. Não sei se é possível, mas vocês já pensaram em alguma estratégia, e se caso realmente continue dando errado, de rever essa situação junto com a CBF, junto com outros clubes, de voltar atrás e não ter mais o VAR? É difícil você liderar um processo desse, né? Difícil. Eu vejo assim que os clubes carecem de uma liderança nacional. A gente percebe isso claramente. Eu faço parte de grupos de presidentes, de clubes. Eu vejo que todo mundo está muito incomodado com muita coisa, mas não tem assim uma liderança, sabe, que nacional e nem me acho também com essa liderança para isso, né? Longe disso. Então, acho pouco provável alguém conseguir mudar esse problema agora. O que a comissão de arbitragem disse que a partir do próximo turno vai ter os áudios, né, disponibilizados, né? Acho que ele está tentando
trazer de novo para o VAR, ou para a tecnologia, assim, eu acho que está constrangendo a comissão de arbitragem, constrangendo a CBF, constrangendo a todo mundo e ser escalado já agora para um jogo importante. Isso me deixou um pouco preocupado. Ô, presidente, você ainda falou ainda há pouco que essa questão do VAR deveria ser melhorada e a cobrança do Ceará pelo bem do futebol, foi a palavra que você utilizou aí. Pelo bem do futebol, e aí uma outra situação, eu queria que você falasse como é que você viu ontem o time do Figueirense não jogando uma partida. Você que é um cara que, junto com o Evandro começou, mas você, um salto, sempre saltando a mais, subindo mais no degrau, sempre em organização. Como é que você viu a situação ontem do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro, os jogadores não jogando uma partida por salários atrasados, presidente? Eu queria que você falasse um pouco dessa situação e se algum dia você pensou que o Ceará poderia passar por uma situação dessa ou nunca pensou, presidente? Claro que a gente pensa, né? Isso que a preocupação sempre aqui foi muito grande, né? Lamentável, né? Não, acho que não dá para dizer que o clube está certo e os jogadores estão errados, ou os jogadores estão certos e o clube está errado. Eu acho que o contexto, ele trincou assim um espelho do futebol, né? Você vê o futebol de um jeito, a partir de agora trincou, não é bem exatamente aquilo ali que você está vendo. Eu acho que abriu até a porta para outras situações acontecerem. Encorajou a outras equipes que estão passando por esse problema também replicarem, né? Em todas as séries, da A até a D. Vai certamente acontecer de novo. Aconteceu a primeira vez, vai acontecer a segunda, vai acontecer a terceira. Então, poderá demonstrar uma semifalência do futebol brasileiro, né? Quando eu falo em semifalência, é uma semifalência financeira, né? Que está aí escondida debaixo do tapete de muita gente. Aqui nós levantamos o tapete, isso é fato. O Ceará levantou o tapete, sacudiu, virou de um lado do outro, né? Olhou, pegou uma lupa, foi atrás, foi tentar se resolver, mas não foi um processo tão simples, não. Foi um esforço de quase 11 anos. É um esforço grande. Muita pressão em cima da gente, muita injustiça em cima de nós dirigentes, em cima do que a gente estava fazendo. Porque a regra era ser irresponsável. A regra era chutar para frente as coisas. A regra era o resultado a qualquer custo, né? A qualquer custo, mesmo que isso custasse tornar o clube insolúvel. Isso é a regra, como ainda existe em muitos clubes aí, Brasil afora. Eu vi presidentes que fizeram grandes trabalhos de saneamento do clube, não conseguiam eleger o sucessor, porque não conseguiu resultado em campo. Mas naquele momento precisava arrumar a casa, para depois virem os resultados. Como ele não conseguiu os resultados em campo, não elegeu o sucessor, e o sucessor já fez as besteiras suficientes para colocar o clube numa situação pior do que estava. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com isso. É excelente, é pedagógico o que está acontecendo agora nesse momento. Porque nós estamos começando a entender o futebol de verdade, como é que funciona. Não dá mais para fazer graça, né? E aí perpassa pela própria imprensa, que precisa fazer a sua autocrítica, valorizar as boas gestões, reconhecer os bons trabalhos, estimular isso, passar para o torcedor a informação verdadeira, correta, honesta, né? Para a gente fortalecer o nosso futebol cearense. Que eu tenho certeza que a gestão que o Ceará faz hoje, assim como o Fortaleza, que começou depois, ainda está muito atrás da gente, porque nós começamos muito antes, mas eles estão no caminho certo. Isso aí é que vai colocar o futebol cearense num patamar em que muitos aí que estão vão cair e nós vamos ocupar. Mas isso é um trabalho de continuidade, né? De continuidade. E que tem que envolver todo mundo, inclusive, não só a torcida, não só os clubes, mas a imprensa também.
sou crítico, eu faço às vezes uma crítica às empresas, faço, mas também sou muito criticado, então se eu sou muito criticado, eu me sinto no direito de criticar. Né? E a minha crítica normalmente é construtiva, eu não faço crítica para denegrir a imagem de ninguém, mas faço uma observação que é verdade. Então, os exemplos vindo. E nós seguimos aqui firme. Na hora que a gente não podia gastar, a gente levando pancada, a gente com dificuldade de montar elenco, mas nós seguramos a peteca. E estamos começando a colher pequenos frutos, mas já está plantada a semente. Já está plantado. A árvore vai crescer. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. Por isso que eu peço o engajamento do torcedor também. No projeto. O torcedor se engajar no projeto do Ceará. Não é só se engajar no jogo, no dia do jogo, do time, no projeto. E o engajamento perpassa por presença, fazer o seu sócio-torcedor, ir aos jogos, né? Comprar os produtos oficiais. Nós vamos melhorar, estamos melhorando, nós temos muitas coisas para melhorar, nós vamos melhorar, né? Mas a gente quer esse engajamento para que a gente possa dar esse salto. Porque na hora que a gente der esse salto, quando a gente nos consolidar realmente numa elite do futebol brasileiro, vai todo mundo surfar nisso aí. Todo mundo vai ganhar. Né? Vamos poder, quem sabe, daqui a pouco, participar de competição internacional. Vamos sonhar um pouquinho. Mas, para isso, a gente tem que fazer os deveres de casa, tem que se juntar. Daqui a pouco estamos participando, disputando coisas maiores. Quem sabe, daqui a alguns anos, 5, 6, 7, 10, 15 anos, o Ceará não está disputando um título nacional. Estamos trabalhando para isso. Né? Então, vamos entender tudo isso que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Com alguns clubes do Nordeste que, né, trocaram os pés pelas mãos, clubes cariocas, tá os exemplos. Né? Aconteceu com o Figueirense um dia desse estava na Série A. Né? O Figueirense, num dia desse, estão dizendo que era uma potência, um dia eles estavam dizendo que era um clube empresa. Olha aí. Então, é isso que a gente faz aqui. Aqui no Ceará, desde que eu assumi o Ceará, eu procurei levantar todos os tapetes. Todos. E só vou parar quando eu levantar o último. E limpar tudo. Quer deixar o clube um brinco, administrativo e financeiramente. Né? E, claro, não vou ficar deixando de olhar para o futebol, porque ele é que me deixa a minha caneta cheia de tinta para eu tomar decisões e poder fazer as coisas acontecerem, porque ela me dá legitimidade. Mas nem sempre a bola vai entrar. Pode acontecer dela não entrar, porque a bola ela para entrar às vezes depende de muitas coisas, né? Por exemplo, no jogo agora a gente deixou de botar uma bola para dentro porque aconteceu o que aconteceu, fugiu ao nosso controle, né? É isso. Robson, o Mauro Carmelo deu uma entrevista dizendo que, ao entender dele, o VAR teria que passar por uma série de adaptações e que seria interessante que isso acontecesse na Série C, na Série D, para que pudesse corrigir os erros. Você tem esse pensamento, alguma coisa próximo disso também? Rapaz, eu acho o seguinte, por que a gente não pode usar as imagens da televisão? Primeira pergunta, né? Por que a gente precisa gastar um monte de dinheiro para dar uma imagem exclusiva e uma imagem que ninguém tem acesso? Não começa a ficar preocupante isso? Eu acho que tem que ser assim, ó. A imagem passa na televisão. A conversa do áudio, do árbitro, tem que ser ouvida por todo mundo. Para a gente poder fazer um julgamento. É incompetência, é má-fé, é covardia, o que é que se está passando ali naquele momento, por quem está conduzindo o jogo. Porque o árbitro, ele tem que garantir a justiça do jogo. A justiça. Ele não pode ser o protagonista do jogo. E ele ser o protagonista do resultado. Quanto é que foi o jogo Ceará e São Paulo? São Paulo e Ceará. VAR 1, Ceará 0. Isso é feio. Né? Por quê? O protagonismo foi assumido por uma outra situação. Não, até a estreia do Daniel Alves,
ficou em segundo plano, gente. Até a estreia do Daniel Alves. Se discute mais sobre o problema que foi ocasionado do jogo do que a estreia e a festa do Daniel Alves. Para tu ver o tamanho da repercussão que isso deu. Presidente, boa tarde novamente. Estamos ao vivo aqui na Tribuna Band News FM. E como o assunto principal, a pauta principal, foi inclusive a sua fala inicial, foi o pedido de anulação do Ceará para a partida São Paulo 1, Ceará 0, realizada no último domingo. Queria lhe pedir que, por favor, repetisse e explicasse para os nossos ouvintes por que o Ceará entende que tem esse direito de buscar a anulação dessa partida do último domingo. Bom, como eu falei no início, assim, eu vou falar sem ter me debruçado sobre os detalhes técnicos que o nosso diretor jurídico, Jamilson, utilizou para organizar a peça que foi impetrada no Tribunal de Justiça. A peça ela tem vários pedidos, né? Um deles é pedir o áudio, que me parece ser uma prova importante para elucidar o caso. A gente saber exatamente o que aconteceu e se é que houve culpa ou dolo, né? E de quem, né? Ou incompetência, né? Incompetência é culpa também. Culpa é incompetência, é negligência, é imperícia. Culpa é isso. Dolo é má-fé. Então, houve culpa, houve dolo. De quem? Pronto. Beleza. Agora vamos para o mérito também. Outra questão de mérito. O Ceará, houve um erro de direito, na visão do Jamilson, pelo que ele me explicou, sim. Porque o direito que o Ceará tem é de que naquela jogada, obrigatoriamente, o Ceará teria o direito de que fosse consultado o VAR. Né? Foi consultado o VAR? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual foi o nível dessa consulta? Né? Ela foi realmente a fundo, porque quando alguém vai examinar, eu disse, não, segue o jogo, e nem o VAR quis olhar, nem se debruçar sobre a imagem. Então, quer dizer, eu acho que houve um erro ali, e que o Ceará teve o seu direito tolhido naquele momento. Tá? Mas o Jamilson precisaria esclarecer detalhadamente esses trechos técnicos da peça. Tá? O fato é que o caso criou como eu estava dizendo assim, uma dimensão, né? O caso, hoje é um caso que criou uma dimensão nacional, tá certo? Que todo dia está sendo debatido esse caso na imprensa nacional como um todo, né? E que está colocando uma grande interrogação sobre a arbitragem versus árbitro de campo versus árbitro de vídeo, vamos dizer assim, né? Esse processo decisório aí. Então, a gente está tentando buscar aí criar uma jurisprudência, né, proteger o futebol brasileiro, não é só o Ceará, que precisa debater isso. Nós estamos tendo a coragem de fazer isso, de enfrentar isso. Precisa ter coragem também. Né? A cada ação tem uma reação. Não sei se terá alguma, mas a gente está tendo a coragem de ir em frente, tá? E buscando justiça e querendo preservar uma segurança jurídica daqui para frente, para o clube. E para até repercutindo para os demais clubes que certamente, com a nossa iniciativa, vão, aos poucos, aqueles que foram sendo prejudicados em casos semelhantes, vão começando a se manifestar também. Ô, presidente, estamos aqui ao vivo, na Rádio Ceará Rádio Clube AM 1200, no programa Lance Livre. E, presidente, toda essa repercussão super negativa, o senhor falava agora há pouco em 7 erros já contra a 7 a 8. 7 a 8 erros, e culminou, presidente, com essa falha clamorosa, essa repercussão super negativa em todo o país. E, presidente, eu vou pedir a sua permissão para fazer a pergunta novamente. O Ceará entra com a punição com esse árbitro, né, esse árbitro que já foi punido, inclusive, pela Federação Pernambucana de Futebol. E, para piorar a situação, presidente, esse mesmo árbitro já está escalado para apitar um jogo no final de semana do Brasileirão. É, infelizmente, uma coisa super negativa, presidente.
É estranho, né? Estranho pela dimensão que o caso trouxe, pela repercussão, né? Pela exposição do caso, e você ter, em seguida, o árbitro sendo designado para apitar outra partida importante, sem que houvesse uma apuração, um esclarecimento, uma transparência, né? Porque eu acho que está todo mundo hoje se perguntando o que é que aconteceu ali. Né? O que é que aconteceu ali? E a gente representou o árbitro, a arbitragem como um todo, de uma forma geral. Estamos pedindo a anulação da partida, estamos pedindo para ouvir o áudio. O áudio é uma prova importante, necessária. Se o áudio foi utilizado num programa de televisão, né, levado pelo chefe da comissão de arbitragem e exposto abertamente em cadeia nacional, então não precisa tanto sigilo assim com esse áudio. Ele pode apresentar esse áudio para quem está requerendo, no caso o Ceará entender como é que aconteceu essa injustiça com o clube. Parece que é nosso direito ter acesso a isso, e ele vai ser elemento de prova e elemento de tirar dúvida para a gente saber exatamente se houve culpa ou dolo. Né? Houve culpa, quando eu falo culpa, é imperícia, negligência, imprudência. Culpa é isso, dolo é má-fé. Se houve culpa ou dolo. E com base nisso, a gente, e de quem? Com base nisso, a gente juntar ao STJD, e se for algo que realmente mereça e sustente, a gente anular a partida. O presidente, o nosso apresentador do programa, Wilson Fernandes, pediu para a gente perguntar, e eu sei que o senhor já falou aqui também nessa situação, com relação ao convite do presidente da comissão de arbitragem, que foi convidado para um determinado programa, e falou que ele deixou transparecer que a jogada foi normal e que nada aconteceu. Isso preocupa também aos dirigentes do Ceará, presidente? Acho que preocupa não é o dirigente do Ceará, preocupa todo mundo que assistiu estarrecido, né? Enquanto o que é notório, o que é pacífico, todo mundo viu e todo mundo sabe que foi assim, e uma pessoa não percebe dessa forma, quer dizer, bota o holofote em cima dessa pessoa. Não tem sentido. Né? Se é notório, se é óbvio, se está, vamos dizer assim, de forma extraordinariamente inequívoca, é lamentável. Se ele chegou a esse ponto de dizer que não viu o que os outros viram, o que nós todos vimos, o que todo mundo viu, aí, meu amigo, aí nós estamos perdidos. Nós, que eu digo, o futebol brasileiro. Robson, mudando um pouquinho de assunto, o Ceará contratou alguns jogadores para esse time de transição, né? Esse time de aspirantes, né? Tem vários termos. Esses atletas, eles poderão ingressar esse time que disputa a Série A? O Whindersson vai estar de olho? De que maneira o clube pensa em relação a esses jogadores? E aproveito já para perguntar também para você. Sempre entra em pauta, sempre o torcedor pergunta, o clube ainda vai buscar contratar para a Série A? Não vai buscar mais contratar para a Série A, não. Claro, se aparecer algum jogador assim extraordinário, que a gente saiba que para uma determinada posição vai fazer uma diferença, a gente pode trazer. Mas não estamos ligando para ninguém, procurando contratar uma posição. Para nós, encerrou o ciclo de contratações para a Série A. O que nós contratamos alguns jogadores recentemente, né? Com alguns objetivos, né? Gabriel Galhardo. Né? Gabriel Galhardo veio, um volante, veio para jogar uma competição de aspirantes, e agora uma Fares Lopes. Tem um contrato curto, vamos analisar, né? Como é que ele vai, o desempenho dele. Caso a gente entenda que ele deve permanecer para o ano que vem, a gente vai avaliar se vai permanecer para uma equipe de transição, como você colocou, ou seja, uma equipe alternativa, né? Ou se vai para uma equipe principal, ou se não vai haver interesse nosso. Então, esse atleta é isso. Gaúcho, mesma coisa do Gabriel. São dois jogadores mais experientes, tá certo? E que vão entrar e têm contratos curtos e estão nessa situação. Além desses dois, nós estamos contratando 3 jogadores jovens, com grande potencial, que deverão também jogar a Fares Lopes
E aí sim, esses com contrato um pouco mais longo, tá? Jogar a aspirantes do próximo ano, caso a gente seja convidado, e também fazer parte de um grupo sub-23. E, eventualmente, quem sabe, jogar até com o grupo principal. Eventualmente jogar o principal. Quem são esses garotos? Nós trouxemos, tá? O Igor Reis, do Atlético Mineiro, jogador que foi formado lá no Atlético Mineiro, da base do Atlético Mineiro, tá? Nós contratamos jogar atacante de beirada, rápido, bom jogador, com grande potencial, tá? E a gente já contratou o jogador, já está aqui no clube. Onde é que ele vai treinar? Lá, junto com o nosso time de transição, lá no CT Luiz Campos, tá? Onde vai ser criada a categoria sub-23, onde vai estar disputando Quares Lopes, onde vai estar disputando aspirantes, eventualmente, e quem sabe disputar junto dos profissionais qualquer outra competição, se tiver em condições para isso. Tá, sob observação. Fizemos um contrato mais longo, até o final do próximo ano, salvo o melhor juízo aqui. Tá? Então, rescindiu com o Atlético Mineiro e se apresenta ao Ceará. Ok? Outro jogador que nós fechamos, Lucas Bessa, também nessa faixa de 19, 20 anos, vindo do Internacional. Do mesmo jeito, só que é volante. É um volante, tá, com bola longa, que chuta no gol, é um volante moderno, também está vindo nessa perspectiva exatamente igual a do Igor Reis. É o Lucas Bessa. Inclusive, esse jogador, nós até tentamos trazer ele, para você ter uma ideia, ano passado, nós tentamos trazer esse jogador para cá, e ele acabou indo para o Internacional. Tá? Mas é um jogador que a gente já tinha observado até ano passado. Jovem também, deve ter uns 20 anos de idade. Um terceiro jogador que nós estamos trazendo, né, que não chegou ainda, deve estar chegando hoje ou amanhã, é o Richard, também atacante de lado, meio atacante. Tá? Ele estava no México, né, recentemente, defendeu o Tigres, estava agora em Geórgia, tá? num clube da Europa. Tá? Foi formado na categoria de base do Goiás, tem 21 anos, foi várias vezes seleção brasileira de juniores. Também estamos trazendo nesse nível aí de atletas de 20, 21 anos, ou seja, Lucas Bessa, Igor Reis e o Richard. São 3 jogadores com potencial. Então, eles podem jogar no principal? Eventualmente poderá, se o Anderson olhar lá, achar que tem que trazer para um jogo aqui, ele fica à vontade, como traz o Rick, como traz qualquer um ou outro. Tá? Mas não é uma contratação que eu estou trazendo para a Série A. Não é isso. Tá? Porque eu sei que são garotos que estão em formação, em transição. Poderão até surpreender e chegar aí e fazer coisa bacana, né? Bom, além desses jogadores, esses jovens, além desses 2 experientes que eu falei, o Gabriel Galhardo e o Gaúcho, que vão se integrar a Fares Lopes, já são 5 aí. Os garotos da base também, do Sub-20, alguns vão jogar a Fares Lopes, e alguns jogadores do profissional que eventualmente também não estejam sendo aproveitados, que queiram dar ritmo, que o treinador acha que vale a pena ele jogar um jogo ou outro, como foi o caso do Charles agora, poderão também jogar a Fares Lopes. Então, a Fares Lopes é uma competição em que a gente vai usar sem grandes compromissos desportivos, mas com mais compromisso técnico, de observação, de dar rodagem, de dar experiência, de entendimento, nesse sentido. E existe possibilidade de trazer outros jogadores de 20 anos, 21 anos? Existe. Nós temos uma carência hoje na nossa Sub-20 de lateral direito, então a gente pode trazer aí um garoto de 20, 21 anos para lateral direito, nós estamos procurando. Né? Já que nós não estamos conseguindo preencher essa vaga com os profissionais, nós temos 2 aqui, que é o Samuel e o Cristóvão, dificilmente vão jogar um jogo da Fares Lopes, improvável, né? O do 20 machucou, então é uma posição que a gente pode trazer também para esse nível aí, de criar uma possibilidade de um Sub-23. Então, é isso, tá? Não é nada de contratação para a Série A, coisa que o valha, não. Isso é um projeto novo do clube. Estão vindo para um projeto paralelo do clube, tá? Com uma outra perspectiva,
para uma possibilidade da gente ter um time que, quem sabe, eu estou dizendo isso aqui de forma ainda sem maturar, quem sabe começar um campeonato cearense, né? Quem sabe disputar alguns jogos poupando o nosso time principal. Vai que no próximo ano nós estamos na Série A, vai que no próximo ano nós vamos ter Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Vamos ter o estadual, vai que tem uma outra coisa, vai que tem. Então a gente tem que estar pronto para isso. Nós temos que procurar sempre fazer e trabalhar com possibilidades, e aí a gente ter calendários muito cheios, não ter que criar alternativas. Fazendo Ceará e Horizonte, e aproveitando essa temática que o senhor está falando, qual a análise que o senhor faz do time? A gente pôde acompanhar que o senhor estava lá presente junto com o Marcelo Segurado. Qual a análise que o senhor faz do time, independente de resultado ou não, mas mesmo dos garotos, que muitos deles são do Sub-20, que já estavam no Aspirantes e agora estão no Profissional. E aproveitando para fazer uma pergunta, que essa realmente era a que eu ia fazer, o senhor falava agora da sequência de gestão, que alguns clubes tiveram problemas na sequência. Sai um presidente que organizou a casa, vê alguém que desmanchou tudo que o outro tinha feito. O senhor se preocupa em relação a isso? Já tem trabalhado? Já pensa numa futura transição para uma outra diretoria? Não, o time que jogou ontem, jogou aqui do Profissional o Matheus, o goleiro, o Charles, do Profissional, e o Rick, que na verdade é uma transição, né? O Rick está no momento de transição, né? É um base profissional, né? O resto era o garotado do Sub-20, de ressaca do título de campeão cearense, de Sub-20, diga-se passagem, né? Acabaram de ser campeão cearense, é óbvio que mexe com o emocional, relaxa, se acha que está melhor do que ou outros já estão mais acomodados. Então foi bom para dar uma... Perdemos o jogo lá de 1-0, eu acho que o resultado do jogo era um 0-0, dois times foram mal, o Horizonte foi mal, o Ceará foi mal, foi uma pelada, horrível o jogo, né? Mas... pelo jogo, é como digo, um jogo que o time jogou mal não significa que o time é ruim. Nenhum jogo que só jogou bem é um super time. Tem que ter equilíbrio, que tem dias que jogam mal, tem dias que jogam bem. Então, uma avaliação normal. Agora vão chegar esses garotos aí, né? 4 deverão entrar no time, né? O Gaúcho. E esses 3 garotos estão vindo aí, o Igor, Reis, o Bessa, Lucas Bessa e o Richard. Já vai ter uma outra configuração, uma mais maturação, talvez até mais qualidade. Aí os garotos do 20 vão completar aquilo ali, algum outro profissional desce também. Então, assim, não vai ser um time só que vai jogar a competição toda. Esse time vai ser bem volátil, assim, vai mudar bastante. Uma hora vai ser de um jeito, vai ter uma hora que vai ser só a molecada, vai ter outra hora que vai ser mais robusto o time. Isso fiquem à vontade aí, os profissionais do Ceará, para usarem bem a Fares Lopes como um jogo para criar estratégias para o futuro, certo? Então não tem nenhuma preocupação com o resultado, tá? Claro que o resultado é importante, mas nenhuma preocupação grande com o resultado. Mas tem alguém que se destaca, o senhor tem assim, de ontem? Não, do plantel mesmo. Eu gosto de alguns jogadores ali, eu gosto do Cavalheiro, né? O camisa 10, eu gosto dele, acho que é um jogador interessante. Veio do Flamengo. É um jogador que a gente trouxe emprestado, temos opção de compra até o final do ano. Eu gosto do lateral esquerdo que não jogou ontem, que é o Matheus Farias, mas não jogou ontem não, ele estava machucado, mas um bom jogador, sentiu falta dele, teve que usar uma improvisação e jogou o garoto que é o Maia, né? Que é meia, jogou de lateral esquerdo. Eu gosto dos 2 zagueiros, o que jogou e o que não jogou, o Alan e o Lacerda, né? Eu gosto dos 2, mas o Alan não jogou. Acho que estava lesionado. Quem mais? Eu gosto do goleiro, o goleiro da base, muito bom. Você conhece todo mundo. Estou gostando das suas análises, né? Ora! Quem mais? Eu gosto do volante, camisa 5. Jadson, gosto. Eu acho o time do Sub-20 um bom time. Assim, tem um esqueleto bom. Não dá para a gente dizer assim, olha, vai chegar na taça São Paulo e vai arrebentar. Mas eu acho que é um time competitivo, bem montado, né? Precisa melhorar em alguns setores, mas no geral eu gosto. Acho que a gente está precisando mais de velocidade de lado. Assim, o nosso time ainda é um time mais técnico, não tem muita profundidade, tá? Eu acho que falta um pouco isso no nosso time, que tem pouco, e na verdade isso é um problema de muitos times, né? Não é só do nosso não. E com relação à questão de sequência, né?
sequência de gestão, isso aí a gente vai ter aqui, nós estamos criando aí, outras lideranças aqui vão surgir naturalmente. Ceará hoje é um clube assim muito unido, né? E quando destoa uma coisa ou outra, não são coisas que possam assim colocar em risco um projeto, não, né? E a maturidade também dos conselheiros é muito grande hoje, né? Eles sabem o que é importante para o clube, então eu acho que a gente tem o clube hoje ele tem uma segurança jurídica, administrativa e política. Eu acho que nós estamos com essa maturidade. É um grande clube para, assim, eu acho que o Ceará, estão falando em clube empresa aí, certamente será um clube procurado para virar um clube empresa. Investidores, tudo, pelo balanço financeiro do clube, ativos e passivos, resultados e superávit, de endividamento baixo, por ser um clube que cumpre seus contratos, e pela cultura do clube, implantação, estruturação do clube física, processos, pessoas e ambiente político. Eu acho que o clube é assim, muito, muito interessante. Um clube assim, bastante interessante, assim, eu acho que um clube promissor. Por isso que quando eu falo assim, como otimismo, né? Que não chegar a ser o maior clube do Nordeste, né? Mas eu acho que a gente tem condição de ir bem mais longe. Mas a gente precisa só cada vez mais apertar um pouco mais os nossos parafusos aí, né? E deixar a coisa bem ajustada. Mas nós estamos no caminho muito certo. Eu não tenho nem dúvida disso aí. Nós estamos no caminho muito certo. Muito certo. Não é pouco, não. É demais. É demais. Presidente, são duas perguntas, mas aproveitando a sua deixa, na verdade. Tem muito parafuso para apertar ainda, presidente? Rapaz, como eu sou perfeccionista, né? Eu reaperto até aqueles que já estão bem apertados. Então, eu sou meio chato nisso aí. Então, enquanto eu estiver por aqui, eu estou apertando parafusos, né? Até... Agora, com cuidado para não estrompar também, né? Presidente, em relação a tudo isso que você falou do clube, né? A gente observa aqui, ontem eu estava comentando até com o Pinheiro aqui na sala, né? De como foi o Ceará há um tempo atrás, né? Quando eu cheguei aqui para cobrir o clube, e hoje a gente vê o que é o Ceará hoje, né, presidente? O clube, eu não sei se a frase é sua ou se a frase é do Evandro Leitão, que o clube tinha que crescer de dentro para fora, né? O clube era muito grande fora, né? Pela sua torcida, pela imensa torcida que tem. Mas hoje você considera... Olha aí, chegou, né? Tem que dar uns parabéns para ele também, né, presidente? Inclusive, até um adendo sobre isso, deu um problema aqui na sala de imprensa e descobriram que depois quem consertou foi a TI. Então tem alguma coisa a ver com a gestão passada, né, presidente? Querendo voltar por aqui, assim, alguma coisa. Mas, Robson, eu até falei para o Pinheiro ontem, né? Que eu costumo conversar com torcedores do Ceará e dizer para eles isso aqui não é uma babação, não, é uma coisa real. Eu digo assim, o torcedor do Ceará hoje, ele reclama, porque isso é normal. Até disse no ar uma vez na rádio, se o presidente anunciar o Messi, vão dizer, o Messi está muito velho. Poxa, não era para trazer agora o Messi. Anunciar o Cristiano Ronaldo não dá mais para futebol. Né? Existe sempre as pessoas que vão reclamar. E pelo que dá para ver, você já se acostumou com isso, né? Claro que às vezes irrita, chateia, não sei se irrita ainda, mas é uma coisa que chateia. Hoje, o clube anda com as próprias pernas. E é um clube, como você disse, em evolução. E eu digo sempre para o torcedor do Ceará assim, o torcedor tem que se orgulhar do que é hoje o Ceará. Não é só a questão, claro que o resultado influi muito, porque é futebol, né? É paixão. Mas, presidente, mais uma vez, parabéns pela sua gestão. E quando eu falo sua gestão, eu falo de todos, eu não falo só do presidente Robson de Castro. A gente traz um pouco para trás do Evandro também, que começou, né, tudo isso. E o que o Ceará tem mais a crescer administrativamente? Porque eu fico observando, poxa, hoje tem a Fundação Dom Cabral dentro do clube, cara. É uma coisa assim que a gente tinha que louvar mesmo o que está acontecendo nessa caminhada do Ceará para ser um time grande. Até quando eu fui entrevistado pela TV Vozão para falar um pouco da minha passagem desde quando eu cheguei no clube, eu falei que com pouco tempo a mais o Ceará vai conquistar uma coisa grande. Quando eu falo uma coisa grande, é no futebol mesmo. Um título que realmente marque a história do clube. E eu queria te perguntar uma coisa. Você quer fazer parte, porque tem a questão da eleição, vai de novo, vai continuar no clube. Você quer conquistar esse título? É isso que falta ainda para o Robson de Castro no Ceará? Minha meta é até o final da minha gestão, a gente brigar por coisa grande. Eu não sei o que seria, mas assim, tipo, disputar algo
nacional, que a gente possa fazer parte ali da parte final de algum processo nacional, seja Copa do Brasil, seja o próprio brasileiro, mas a gente está ali no bolo dos grandes, sabe? Eu acho que a gente está se preparando para isso. Isso é degrau a degrau, né? A gente colocou na nossa meta, por exemplo, a gente atingir e ficar entre os 15 maiores clubes do Brasil, no ranking da CBF. Hoje nós ocupamos a 22ª posição ou 23ª, não lembro muito bem. Uma permanência da Série A, a gente já ganha aí umas 3, 4, 5 posições. Então, você já entrar aí entre os 20 mais importantes no ranking muito bom, mas o 15º já é um pouco ousado, mas nós estamos trabalhando para isso, para tentar deixar o Ceará na 15ª posição do ranking nacional, que aí é resultado esportivo, né? É conquista. E, claro, e além disso, tem muita coisa para se fazer também na área administrativa, gerencial, desportiva. Temos 54 projetos. Só o Pedro está colocando aqui. Nós temos 54 projetos planilhados para serem executados até o final da minha gestão. 54 projetos. Você imagina o que é isso? Fora o que já foi feito. Então, você imagina, se um dia a gente parar aqui para a gente fazer como é que chama? Playback? Não, como é? Um flashback, né? Fazer um flashback. Aí a gente está muito acostumado com hoje. Mas a gente se você começar a lembrar da quantidade de coisas que foram feitas, é um absurdo. É muita energia, é muita inteligência entregue, é muita cooperação, é muita sinergia, é muito esforço, é muito investimento. Né? Nós estamos com quase 300 funcionários, até Pinheiro, hoje aqui no clube. Né? No setor administrativo ali, você vai lá, chega lá, eu tenho que mudar de sala, porque não cabe mais de tanta gente, 4 pessoas no financeiro. E outra coisa, aqui não tem cabide de emprego, não. Todo mundo aqui tem trabalho, é porque trabalha demais. Você vai no nosso marketing de comunicação hoje, é uma pessoa, não era, Medina? Hoje tem 15. Era uma pessoa, hoje tem 15 só na comunicação? Uma comunicação e marketing. Era uma pessoa só para marketing e comunicação. Hoje tem 15. Você vai no administrativo, era uma pessoa ou duas para fazer toda a parte administrativa financeira. Você vai lá, tem quantas lá, Pinheiro? 12, 13? 14, 15 pessoas, né? Trabalhando. Né? Jurídico, que não tinha ninguém, era terceirizado, tem 3 ou 4. Né? Rafael, comunicação. Né? E aí vai. Né? Categoria de base, você vai lá as comissões técnicas. Então, muita qualificação, muito crescimento, muita inteligência melhorada, capital humano melhor. Né? A gente sempre sendo mais exigido. Né? E o bacana é que agora eu estou sentindo que está criando uma sinergia, que o torcedor está entendendo isso, está percebendo isso, está se engajando nisso, sabe que isso é um projeto, né? Um projeto de médio e longo prazo, mas que nós estamos acelerando esse projeto para esse médio e longo prazo acontecer logo, para ele vir agora, né? Mas com responsabilidade, sabendo correr os riscos calculados, porque tem que também correr risco, mas calculados, né? E a gente vai nessa tocada. Torcer um pouco para o resultado em campo corresponder, que não depende muito, que ele ajuda muito no processo de evolução, ajuda demais. Ele deixa a caneta cheia, né? E a caneta estando cheia, a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, vamos continuar apertando os parafusos, levantando os tapetes, tá? E vamos em frente. E acho que é isso, né?